Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Danilo Braghiroli, diretor-geral da Gráfica Enibra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar no programa. Eu sou o atual diretor-geral da Enibra. A Enibra é uma empresa familiar, completou esse ano 44 anos e nossa principal atividade é a embalagem através do papel cartão. Danilo, posso chamar assim, né? Sim, sim. Você tem uma empresa que está na terceira geração. Correto. Nós sabemos que existe o ditado popular de pai rico, filho nobre, neto pobre. Você é a terceira geração, a empresa está muito bem. Conte para nós como é que foi a chegada do seu avô, como é que foi um pouquinho da estrutura, o seu pai e agora você, porque toda sucessão existe um pouquinho, querendo ou não, de divergências, de ego, de poder, uma série de outras coisas. Talvez a sua empresa também não seja diferente. Então conte um pouquinho da história da Enibra para a gente poder entender e como você chegar à terceira geração. Bom, a Enibra foi fundada em 74 pelo meu avô e o irmão dele, o seu Walter. E após 4 ou 5 anos, o meu avô adquiriu a parte do irmão dele e passou parte das cotas aos 3 filhos, Vanderlei, Valdir e Wagner. Dali então começou uma administração sempre pautada com muito respeito. E quando foi meados de 90, começou a chegar a terceira geração. Só uma curiosidade, na terceira geração quantos são? Porque são 3 aqui, seu pai e seus tios. Somos em 8. 8? 1, 3 e 8. Eu acho que esse começa a ser o desafio. Dentro da terceira geração, 5 trabalharam na empresa, né? 5 ingressaram e os outros 3 acabaram não trabalhando na empresa. Em meados de 90 que começa a terceira geração a entrar, o início sempre é mais tranquilo. A partir do momento que a terceira geração começa a ganhar cargo e começa a participar da administração, é aí que chega o choque cultural. Aí eu vou te fazer uma pergunta, o que é o ganhar o cargo na empresa? Porque a segunda geração, ela vem, eu até vou dar uma opinião, não sei se no de vocês, ela vem mais ou menos baseada na primeira geração, a forma de administração. Porque o fundador está lá, é o pai ou é o tio, mas está lá, vai naquela... Agora, a terceira geração é uma terceira geração que viajou muito, se preparou muito, fala alguns idiomas. E como é que ela chegou para esse cargo que você está dizendo que ganhou, a forma de expressão, ganhou? Como é que vocês vivenciaram isso, tendo a segunda geração ainda? Eu acho que os três sócios foram muito felizes na entrada da terceira, porque ela já entrou de forma profissional. Você tem uma ideia, eu entrei em 95 fazendo o processo seletivo. O filho, para entrar na empresa, deveria existir uma vaga aberta. Então, acho que ali começou já talvez eles foram visionários na questão da governança, porque nós já entramos de uma forma mais profissionalizada. Quando acontece para acontecer a conquista do cargo, ela já também veio através de processo de competência, habilidade, quer dizer, existia a vaga, o filho era avaliado como qualquer funcionário e em cima disso ele adquiria a vaga. Então, acho que esse processo ele foi muito bem feito, mas independente disso, o choque cultural começa a existir. Sim. Porque a partir do momento que você tem o cargo, você começa a participar da administração e você começa a discordar ou não da segunda geração. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E eu acho que aí vem a segunda parte que eles foram muito felizes. E em 2008, com esse conflito aí de cultura, eles resolveram chamar uma consultoria para que pudesse ajudá-los a administrar essa questão. E na época, olhando para a terceira geração, foi verificado que talvez ninguém estava preparado naquele momento para assumir a empresa. E então foi contratado um CEO e os 3 acionistas, eu acho que essa é a parte mais difícil, eles saíram da operação. Porque quando você fala para o dono, que já estava lá há 30 e poucos anos, você vai sair do seu dia a dia, a única coisa que você sabe fazer, que você fazia, você vai... Você ama, né? Que você ama.
Então, acho que essa ruptura que ela foi muito bem trabalhada, né, pelo nosso consultor, o Roberto Faldini. Pode falar, fique tranquilo. Legal. Então, acho que o Roberto Faldini foi muito feliz em fazer essa transição. E aonde os CEOs que passaram por lá, ao longo desses anos... CEOs profissionais. Eles trouxeram toda essa bagagem, talvez o que faltava para a Emibra. Porque a Emibra, ela já era pautada pela profissionalização por conta das multinacionais, dos seus clientes, que já tinham essa condição, já impunham essa condição para a empresa. A hora que chega essa administração, os CEOs de fora, eles só acabaram de completar essa profissionalização e acho que começaram a trazer bagagens para os filhos. Obviamente que no início foi muito complicado, para a gente mesmo, porque você está acostumado a lidar com o seu pai, está acostumado a lidar com o seu tio. Uma forma de administração bem diferente e paternalista. E daqui a pouco vem um cara que diz o seguinte, bom, eu não quero saber qual é o seu sobrenome, você é o gerente da fábrica e é assim que você responde aqui. Esse primeiro CEO nosso, ele foi bastante duro nessa questão, eu acho que de forma correta, onde nesse momento... começaram já a terceira gerações, alguns filhos já tomarem outros rumos, né? Porque para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, lá atrás, os profissionais deixaram claro, para ser um executivo numa empresa, vocês vão ter que estar muito mais preparado, vocês vão ter que se dedicar muito mais ao negócio para se tornar um executivo mesmo. Então, nesse momento, alguns começaram a rever, mas é isso que eu quero para a minha vida. Então, nesse momento, acabaram saindo já alguns membros. Saíram porque... Porque talvez aquilo não era o futuro dele. Sim. Não era aquilo que se encaixava dentro do que ele esperava para o futuro. E durante esses 9 anos, nós somos cada vez mais sendo formados. Chegamos à diretoria da empresa, né, em 2012, mais ou menos. Onde a gente chegou até a composição de 2 membros da família na diretoria, eu na diretoria de operações e o Fábio, que é meu irmão, na diretoria comercial, e um diretor financeiro externo. E um CEO. Seus outros primos não quiseram ficar? Não quiseram ficar. Aceitaram? Aceitaram. Eu acho que foi uma decisão de como que eu posso dizer, de vida mesmo, que eu quero para a minha vida no futuro. Obviamente que alguns até no sentido de identificar que não é aquilo, porque a partir do momento que você tem que se dedicar 100% do seu tempo, ou você vai ter que buscar mais capacitação, cada vez mais você tem que gostar do que você vai fazer. Você tem que gostar muito. Muito. Não dá certo. Senão não dá certo. Então acho que esse é um ponto que alguns falaram, bom, se dedicar tanto ao negócio talvez não é o que eu quero para a minha vida no futuro. Então, acho que essa foi uma transição que no ano passado a empresa, depois desses 8 anos dentro dessa gestão, mais ou menos há 5 anos atrás, nós tivemos um programa de assessment para entender se existia tanto membros da família ou profissionais que já na época tinham lá como diretores financeiros, apto com a possibilidade de um dia chegar no comando da empresa. Naquele momento eu tive um certo destaque e recebi um programa para ser cumprido. Então, o programa era bastante árduo, você tinha que estudar fora, eu tinha um programa a ser cumprido. Como todos, não foi dito, você é o escolhido. Vocês têm capacidade e o caminho é esse. Independente de ser na Emibra ou não, é o que eu escolhi para a minha vida, eu fui buscar meu rumo, fui estudar fora, fui me especializar cada vez mais para um dia poder assumir uma empresa, sendo a Emibra ou não sendo a Emibra, a empresa da família. E o ano passado eu acabei assumindo a direção geral da empresa. Então, depois desses 9 anos, pela primeira vez, volta alguém da família a assumir. Talvez assim, hoje eu trabalho de uma forma tão ou mais profissional do que os CEOs que passaram lá. Porque essa escola, esses 9 anos, quer dizer, eu estou lá há 23 anos, então eu vi... Com 40 anos você está hoje, então faz a conta de quando você entrou. Então eu vi todo o processo, eu vi uma empresa bem familiar, há 23 anos atrás, eu vi ela se desenvolvendo profissionalmente e hoje, uma empresa do tamanho da Emibra que é auditada,
né? Tem um balanço auditado já há 4 anos por uma das Big Four. Isso é uma coisa, é referência no Brasil. Dificilmente você vai achar uma empresa do meu ramo, do meu tamanho, com o balanço auditado. Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós estamos com 200 funcionários. Bastante. Por tempo de hoje, uma gráfica, pela dificuldade de mercado. Isso. Eu quero só uma dúvida. Essa terceira geração, quando entrou, ela veio como sócia ou veio como convidada? Ela veio como processo seletivo e funcionário. Tá. Então, convidada. Convidada. Na nossa entrada, para você ter uma ideia, nós batimos cartão como qualquer funcionário. Nós tínhamos desconto de ponto de 1 minuto e talvez até um pouquinho, como acho que é de praxe, nós éramos mais cobrados. Filho do dono, nós éramos o exemplo. Né? E talvez até, pelo menos para mim, tirar o rótulo de filho de dono também não é fácil. Você tem que se superar. Comparação vai existir sempre. Sempre. Então, isso também foi um trabalho bastante árduo para você se posicionar e dizer assim, bom, eu estou aqui porque eu tenho competência. E talvez até exagerando um pouco mais, que você tem que fazer um pouquinho mais. No meu caso, eu fui buscar para fazer bastante a mais para poder tirar esse rótulo. Porque talvez você tenha vindo, deve ter funcionários talvez hoje que te viram de calça curta lá. Com certeza. Entendeu? Então, quer dizer, ele viu você de calça curta, no bom sentido, sim, pelo amor de Deus. Essa coisa que eu digo shorts e tal. Você de calça curta lá e de repente você está comandando esses caras. Então você tem que ter um conhecimento, porque eu acho que se você não tiver, você não dura. Porque como qualquer empresa, o cara vai te testar. É isso aí. E eu acho que a Imibra, ela conseguiu colocar a empresa acima de tudo. Então não existe, você não está lá porque você tem os olhos bonitos ou porque não... Tem o sobrenome da família. Não dá. Até porque isso é um negócio. A empresa, ela precisa remunerar o dinheiro dos sócios. Então, assim, não se admite mais você ter alguém lá porque tem um sobrenome e admitindo que aquela pessoa não dá o resultado esperado. A Imibra, ela está há 5 anos sendo com a consultoria da Fundação No Cabral, onde isso ajudou muito a gente nesse processo de enxergar a Imibra como um negócio mesmo e que ela precisa remunerar o patrimônio que ela tem aí. Então, dessa forma, você coloca umas metas e as pessoas que ficam lá... É o PAEX que você faz? É o PAEX. É de planejamento. De planejamento. Conheço bem. Então, acho que esse foi o que deu, talvez o que trouxe a Imibra a estar do jeito que está hoje na terceira geração e com muito sucesso. Só para a gente finalizar, que eu te falei que o programa era rápido, eu vou deixar você fazer suas considerações só para entender. Os sócios ainda são, não sei se está vivo, seu avô e seu pai e seus tios. Vocês já entraram como sócios, só como curiosidade para a gente Não, nós não entramos como sócio. O meu avô, ele faleceu em 99. Hoje os sócios são os 3 filhos. Eu entro na sociedade agora, né, na administração da empresa, com uma pequena cota. Porém, a administração majoritária é do sócio. E nós entramos como convidados. Beleza. Danilo, quero te agradecer muito, mas eu queria que nesse minuto final você contasse um pouquinho, que a gente está conversando antes do programa, sobre o mercado gráfico. Você falou a dificuldade que está sobreviver nele, porque você, terceira geração em 200 funcionários, tem que fazer milagre. Rapidamente, acho que o mercado hoje, o fato do nosso mercado ainda não está, na minha visão, bastante profissionalizado, ainda não está consolidado. Sendo assim, eu tenho uma cadeia, que é a cadeia de papel, a principal já consolidada, os end users consolidado e o nosso mercado ainda muito pulverizado. Então, muitas vezes a gente fala que a gente é o queijo ali no meio do pão. E nós estamos sendo bastante espremidos e com as margens bastante apertadas. Então, eu acho que o futuro é as empresas buscarem a profissionalização, buscarem auditar seus balanços para que a gente possa começar as consolidações no mercado e aí sim você ter empresas profissionais direcionadas para o negócio, para o retorno do negócio. Eu acho que esse seria o nosso... Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Eu tenho um livro que eu quero te presentear, para que você tenha ele. Excelente. Agradecer muito a sua presença, muito obrigado. Eu quero agradecer o Rogério que nos indicou. Legal. Lá da Bigraf, gente boa, querido amigo. Mas foi um prazer, espero que você volte na próxima. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site. Obrigado e até a próxima.